Os jogadores do Flamengo estão correndo como não corriam desde os tempos de Jorge Jesus. Qual time na história do Campeonato Carioca, que é disputado desde o início do século XX, chegou à semifinal do campeonato levando apenas um gol? Mas, na verdade, o Tite nunca foi um retranqueiro. Eu acho que ele sempre foi um técnico que primou pelo equilíbrio dos seus times. E repito, se ele colocar o estilo de jogo dele no time do Flamengo, como fez no Corinthians, no Inter, no Grêmio, por onde passou, o Flamengo fica enjoado, fica malvado, porque é muita qualidade com muita competitividade. E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, depois de uma vitória esmagadora contra o Fluminense, todos os meios de comunicação, o tema é um só, né? Será que ainda tem jogo contra o Fluminense? Quando eu digo que se ainda tem um jogo, claro que tem. Quero saber se é capaz do Fluminense ainda recuperar esse placar. Na minha opinião, não tem nada a ganho, mas o Flamengo tá com o pé na final, né? Então é isso, né? Hoje aqui vamos trazer um cortezinho sobre o debate aí, sobre esse assunto, sobre o jogo do Mengão, do Flamengo amassou, passou por cima do Fluminense e foi notícia nos principais meios de comunicação, naqueles que traz o futebol como o seu principal assunto, né? Créditos do vídeo, o canal do João Guilherme, pessoal, vale a pena vocês lá acompanhar, sempre trazendo as principais notícias do futebol brasileiro. Link aqui na descrição, canalzinho top. Valeu, João Guilherme. Então é isso, pessoal. Vamos trazer um cortinho aqui onde o João Guilherme fala tudo, né, sobre esse clássico Fla-Flu. Será que ainda tem jogo? João Guilherme mandou o recado e falou, né? Questão de Felipe Melo, né? Questão de Flamengo e Fluminense. Então é isso. Vamos acompanhar, vamos ver o que João Guilherme falou sobre esse assunto. Pé no chão, pessoal, que tudo vai dar certo e o Flamengo vai amassar novamente o Fluminense, né? Agora, sem enrolação, vamos trazer o corte. No final tem muita informação. E na sua opinião, o que é que vocês acham? Será que o Flamengo vai passar aquele sufoco que passou o ano passado? Depois de vencer 2-0, perdeu a classificação, perdendo 4-1, perdendo o título, né? O Fluminense está muito apegado nisso, né, pessoal? Eu não acredito nisso, né? Hoje é outro time. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final tem mais informação. Vamos lá, pessoal. Se o Flamengo, e o Tite é muito bom nisso, o Tite... Podem falar o que quiser do Tite, mas ele é um gestor de grupo e de vestiário dos melhores. Ele tem uma liderança muito grande e tem um peso, tem costa larga pela história que ele construiu no futebol. Então, se o Flamengo entrar focado, é uma missão muito dura para o Fluminense. Porque eu falei aqui hoje mais cedo na live, que, aliás, o vídeo, olha... Só tenho a agradecer a vocês. Mais de 60 mil visualizações. Muito obrigado. Mas eu disse aqui mais cedo o seguinte: ano passado, o Flamengo fez 2-0 na final, no primeiro jogo, e levou uma goleada histórica de 4-1, perdendo o título. Né? E aí, ontem, já depois do jogo, o Felipe Melo chegou e disse: olha, ano passado também viramos e tal, é possível. E algumas outras pessoas comentaram isso. É possível? É possível, evidente. É futebol e é um grande clássico entre Flamengo e Fluminense. Só que agora a postura do Flamengo é completamente diferente. Naquela altura, lá no ano passado, o Flamengo estava com o Vitor Pereira de treinador e, visivelmente, o grupo do Flamengo não tinha afinidade com o Vitor Pereira. Como não teve depois com o Sampaoli, e aí veio o Tite no final do ano. Então, naquele momento, havia um desgaste absurdo do Vitor Pereira com o time do Flamengo. O Flamengo, no meio de semana, tinha perdido pela Libertadores para o Alcas por 2-0 lá em Quito. Hoje em dia, o Flamengo, pelo que nós estamos acompanhando, pela postura do time... Isso é muito claro, os jogadores estão fechados com o Tite. Os jogadores do Flamengo
estão correndo como não corriam desde os tempos de Jorge Jesus. Ontem nós vimos o Arrascaeta, que é um craque, mas que sempre foi um cara mais cadenciado, mais na dele, o artista da bola, domina, faz um passe, faz um gol, decide o jogo. Ontem vimos o Arrascaeta no final do jogo, correndo e vindo aqui na defesa, dar carrinho para roubar a bola. Iniciaram um contra-ataque. Então, o Flamengo está muito mobilizado. Tem jogo? Tem jogo. Mas a missão do Fluminense é muito mais difícil do que na final do Campeonato Carioca do ano passado. Aliás, segue a minha pesquisa. Eu estou apurando isso, contando com a ajuda de alguns amigos. Qual time na história do Campeonato Carioca, que é disputado desde o início do século XX, chegou à semifinal do campeonato levando apenas um gol? E, na verdade, o time do Tite não levou nenhum gol, porque o gol que sofreu foi para o Nova Iguaçu, olha o Nova Iguaçu aí, quando uma equipe alternativa, uma equipe C do Flamengo estava em campo, porque o elenco principal estava em Orlando fazendo a pré-temporada. Quando isso aconteceu na história do Campeonato Carioca? Estou apurando, estou pesquisando, vou contar com a ajuda do meu amigo PVC, que é um monstro para isso. Eu não me lembro. Então, quer dizer, é uma situação difícil, cara. O Flamengo, o time do Tite em campo, não levou nenhum gol no campeonato. O Fluminense, ele tem que fazer 2 para levar para os pênaltis e 3 para se classificar diretamente. É possível? É. Mas é difícil. Com essa mobilização que o time do Flamengo está aí, que a gente está vendo, a não ser que mude tudo em uma semana, mas é muito difícil. Tem aqui um super chat, R$5, Ribeiro Neto. Abraço, Ribeiro. Não imaginei que o Tite fosse tão bom. Agora fico preocupado com a nossa seleção. O problema deve ser, né? Não é treinador nem jogadores. É a gestão de tudo. Ô, Ribeiro, o negócio é o seguinte, um abraço, obrigado pela colaboração. O torcedor, ele só começa a observar o trabalho de um profissional com mais atenção, com mais detalhes, quando ele está no seu time de coração. O Tite, muito tempo, dirigiu equipes fora do Rio de Janeiro. O Tite se consagrou no Corinthians. O Tite ganhou tudo no Corinthians. E aí, muitas vezes vinham comentários, né, daqui, de torcedores do Flamengo, de pessoas do Rio de Janeiro. Ah, é retranqueiro. Mas, na verdade, o Tite nunca foi um retranqueiro. Eu acho que ele sempre foi um técnico que primou pelo equilíbrio dos seus times. Os times do Tite começam por uma defesa muito forte, é difícil fazer gol no time do Tite, mas os times dele sempre fizeram gols. Não faziam muitos gols? É verdade, não faziam muitos gols, mas faziam gols e ganhavam jogos e ganhavam títulos. E outra coisa, o Tite tem agora em mãos, talvez, o melhor elenco que ele teve na sua história em clubes no futebol brasileiro. Não é verdade? Então, isso obrigatoriamente, dentro da sua filosofia de jogo, o coloca com um poderio ofensivo maior, porque ele tem mais qualidade no ataque do que ele tinha, talvez, em outras equipes. Eu acho até que tem, porque esse elenco do Flamengo é muito forte. Então, eu acho que ele nunca foi um retranqueiro. Ele sempre foi um técnico que jogou com equipes competitivas. Marcavam muito, muita aplicação tática, e muitas vezes isso não é bonito de se ver. Né? Então surgiu esse rótulo injusto, na minha avaliação,
de que o Tite é um retranqueiro. Eu não acho. Eu não acho. E mesmo na seleção brasileira, os números dele em termos de gols marcados, gols sofridos, foram muito bons. Nas eliminatórias ele varreu, deu um show. Na Copa do Mundo, aí deixou a desejar. Porque em momentos decisivos contra Bélgica e Croácia, nas quartas de final, em 18 e 22, ele foi muito mal. E o Brasil saiu da Copa do Mundo, né? São fatos. Mas, assim, acho que o Tite é um grande treinador, um treinador competente, que tem uma filosofia muito competitiva. E, repito, se ele colocar o estilo de jogo dele no time do Flamengo, como fez no Corinthians, no Inter, no Grêmio, por onde passou, o Flamengo fica enjoado, fica malvado, porque é muita qualidade com muita competitividade. Aí. E o Ribeiro Neto acaba de se tornar o novo membro do canal. Muito obrigado, Ribeiro, aqui pela sua gentileza de passar esses momentos com a gente aqui na nossa live. Temos aí 890. Nação flamenguista. Quem diria, né? Muitos aqui agora hoje estão aplaudindo Tite, né? Aqueles que criticavam, né? Quando Tite chegou aqui, dizia que não ia dar certo, que ele não tinha a cara do Flamengo. E muitas críticas, né? E, pessoal, tem que reconhecer, né? Hoje Tite tá fazendo um trabalho no Flamengo aí excelente, né? Os números diz por si só, né, pessoal? Os números de Tite diz por si só. Treinador que não levou gol ainda no Campeonato Carioca. O Flamengo levou um gol. Foi do seu time sub-23. Eu acho que a principal qualidade que Tite conseguiu dar a essa equipe é defensivamente, né? Ele colocou um padrão de jogo onde a equipe do Flamengo não sofre gol, né? Eu já falei várias vezes aqui, volto a falar. Começa lá no ataque, né, com os pontas. Tanto apoia como marca defensivamente. Os laterais e os zagueiros bem compactos, né? E hoje, muitos tiram o chapéu para Tite, né? Melhor treinador no momento, né? No futebol brasileiro é Tite. Eu sei que muitos vão dizer, mas ele tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Concordo, né? Mas muitos tiveram aí esse melhor elenco, né? Sampaoli, Vitor Pereira, entre outros, né? E não fizeram nada, né? E outra coisa, ele tem o vestiário nas suas mãos, né? E consegue pegar um clube em turbulência e colocar as coisas nos eixos, nos seus devidos lugares, né? E hoje Tite, eu acho que é referência, né? Muito se diz assim, não, mas ele passou na seleção, foi fracasso. Será que a seleção, o problema é treinador? Sei, né? Você vê que muda de treinador e os jogadores são os convocados, são os mesmos. Por que será, pessoal? Na época de Tite era só os mesmos jogadores que eram convocados. Aí, não, geralmente quando você pensa que vai mudar de treinador, que você pode convocar qualquer jogador, você pensa que aquele treinador vai mudar, né? E se aquele jogador tivesse dando certo, se o problema fosse só o treinador, chegava o treinador, convocava o mesmo jogador e dava certo, né? Mas a gente sabe que não é. Aí chega o treinador na seleção, convoca os mesmos jogadores, né? Muda de treinador. Vamos lá, saiu o Tite, entrou o Diniz, levou os mesmos jogadores. Aí sai Diniz, entra Dorival, mesmo jogador. Muda uma ou outra peça, né? Aí fica difícil. Talvez o problema não seja treinador, talvez o problema não seja jogador, né? Seja a um tudo, a um conjunto, né? Mas Tite assumiu essa responsabilidade de início. Queria vir só esse ano, mas foi fundamental a chegada dele já no final da temporada passada, né? O objetivo de conquistar uma vaga direta na Libertadores eles alcançou e conheceu, né, os principais erros do Flamengo naquele período que ele teve, né? Foi 12, 13 jogos, onde o Flamengo sofreu ali alguns resultados, inclusive o Flamengo chegou a brigar pelo título, né? Não foi só alguns gols que o Flamengo sofreu durante esse período aí. O Flamengo teria brigado pelo título, mas Tite observou isso aí, a defesa do Flamengo sofria muitos gols, e hoje ele já conseguiu estancar, né?
Hoje o Flamengo, além de não sofrer gol, pessoal, o Flamengo não passa sufoco, não passa perigo, né? No jogo contra o Fluminense aí, você só viu uma bola e olha que o cara não acertou nenhum gol. Botou lá na lua. Isso aí é a qualidade de Tite, né? Conseguiu recuperar alguns jogadores. Cebolinha. Conseguiu recuperar a Cebolinha, muitos criticavam. Conseguiu recuperar a Varela, pessoal. Lateral direita que era bastante criticada do Flamengo. Torcida metendo pau. Pedindo uma contratação de peso para aquele setor. Conseguiu recuperar a Varela. Conseguiu recuperar Léo Pereira. Conseguiu recuperar Fabrício Bruno. Então, tem que tirar o chapéu para Tite, né? Só tem um jogador que eu acho que ele não conseguiu recuperar ainda, até porque é complicado recuperar, né? Que é Gabigol, né? Geralmente o cara que tá no canto de Gabigol não é nada mais, nada menos que Pedro e jogando muita bola, né? Outro jogador que ele recuperou, principalmente na parte física, pessoal. Não sei se vocês estavam acostumados a ver, assistir jogo do Flamengo. Quando chegava 15 minutos do segundo tempo, a Arrascaeta tava já exausto, né? Cansado. Tava esgotado, né? A Arrascaeta tava sempre no seu limite, né? Pra você ter a noção, ontem no jogo do Fluminense, 48 do segundo tempo, ele a todo vapor, inteiro nas jogadas, participativos e dando passo para o gol, né? Isso aí ele já conseguiu recuperar o jogador. A Arrascaeta sempre na marcação, marcando pressão. É um jogador totalmente diferente. Eu não sei se com a chegada dela Cruz isso aí foi fundamental, né? Dela Cruz que depois que começou a jogar de volante, o time do Flamengo, se era bom, só cresceu mais ainda, né? Luiz Araújo também é outro cara que você não vê ele fazendo uma partida brilhante, mas ele tá sempre participativo, né? Com algumas jogadas pela direita, ajudando sempre Varela. Eu acho que tá no acrescento. O Flamengo tá no acrescento e muito se dá por esse cara aí, né? Tite, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, estamos sempre trazendo as principais notícias do Mengão. Peço aqui para você compartilhar esse vídeo e até a próxima, pessoal.